Queridos, que bom estarmos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor, para meditarmos na vontade do Senhor. E hoje eu peço misericórdia de Deus, porque hoje o tema é um pouco difícil, mas é um tema muito importante. Hoje nós vamos falar de Jesus de A a Z. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia então em Apocalipse, capítulo 22. Aliás, hoje o louvor foi bastante sobre Apocalipse, né? Eu acho que o Espírito Santo andou entregando para vocês, andou dando spoiler, né? Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Vou ler mais uma vez para ficar bem frisado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Oremos. Pai, estamos aqui na Tua presença. Que bom, Pai, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua santa palavra. Que os nossos corações estejam atentos, os nossos ouvidos cativos, para que possamos compreender a Tua vontade e que Teu Espírito Santo nos capacite, para que ao sairmos por aquelas portas, ao final deste momento de celebração, possamos pôr em prática aquilo que aprendermos aqui, para que o Teu nome seja exaltado, não só aqui, mas também lá fora, em todo o tempo, através de nossas vidas. Oramos no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, em Apocalipse, Jesus recebe muitos títulos. O Cordeiro, o Leão da tribo de Judá, né? Aquele que esteve morto, mas ressuscitou. E no texto que nós vemos, Jesus é chamado de o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. É interessante, né? Talvez nem todos compreendam, mas Alfa e Ômega são duas letras do alfabeto grego. O Alfa, que seria a primeira letra, e o Ômega, que seria a última letra. Seria como se fosse o nosso A e o nosso Z. Se fosse trazido então para o alfabeto, se fosse no Brasil que isso estivesse acontecendo e o servo do Senhor, João, que recebeu a revelação, estivesse escrevendo, ele diria: Jesus é o Alfa, Jesus é o A e o Z, né? É o começo e o fim, né? Embora o Ômega ele seja o equivalente à letra O do português, né? Não ao Z, mas ele é a última letra. Então esse texto, ele quer dizer isso, esse título, que Jesus é o começo e o fim, ele é o primeiro e o último, ele é o Alfa e o Ômega, ou trazendo para o nosso contexto, ele é o A e o Z, né? Mas o que significa esse título? Além de ter uma questão do alfabeto, o que esse título significa? O que ele nos diz? E principalmente, o que isso significa para nós hoje? O que significa compreender que Jesus é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim? A primeira coisa que precisamos entender quando lemos esse título, Alfa e Ômega, é que Jesus ele é um com o Pai. Em primeiro lugar, então, significa que Jesus ele está unido com o Pai, ele é um com o Pai, né? Apocalipse 22, 13 diz que ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E é interessante que esse título, ele também é usado para o Deus Pai, você sabia? Aqui ele está sendo usado para o Deus Filho, que é Jesus, mas ele é usado em outros textos também na Bíblia para fazer uma referência ao Deus Pai. Por exemplo, Isaías, capítulo 44, versículo 6, diz assim: Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Olha só, lá em Apocalipse, né, lá em Isaías, né, aproximadamente aí 700 anos antes de Apocalipse ser escrito, talvez até um pouquinho mais, esse mesmo texto, esse mesmo título, ele é referindo-se ao Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, né? Que ele é o primeiro e também é o último, e ele diz que além dele não há nenhum outro Deus. Isaías, capítulo 48, versículo 12, também diz assim, ó: Escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também sou o último. Novamente aqui esse título atribuído a Deus Pai. Isaías 41, versículo 4 também diz: Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. E aqui também nós vemos esse mesmo título, Alfa e Ômega, sendo usado ao Deus Pai. Em Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega,
diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então entenda que não é por acaso que João usa esse título. Aqui João está querendo fazer uma referência a Deus Pai, e querendo dizer que Jesus é um com Deus Pai. Aliás, a doutrina da Trindade hoje já não é tão debatida, né? Mas foi uma doutrina que deu muita gente quebrando a cabeça para entender, né? Como que um só Deus pode ser três, como que três pode ser um, né? E isso às vezes até pode confundir um pouquinho a nossa cabeça. Mas para entender melhor, e obviamente que eu vou ser um pouquinho simples aqui na minha analogia, eu gostava muito de uma referência que meu pai fazia para eu entender quem era a Trindade, né? E ele dizia sobre o microsystem. Quem é mais de 40 que sabe do que eu estou falando, né? Quem não sabe do que eu estou falando, você com certeza tem menos de 40. Mas o microsystem era o sonho de consumo de muita gente, né? Era o iPhone da época, né? Hoje ninguém tem muito mais, né? Poucas pessoas têm um som, né? Hoje tem som de bar, outras coisas, uma JBL aí da vida, né? Mas naquela época era o sonho de consumo, porque o microsystem ele tinha toca-fita, que era coisa top da época, né? Tinha o toca-disco de alta definição e tinha o toca-rádio. Eram 3 aparelhos num só. Então por isso que era microsystem, um microsistema, né? Mas ainda assim era um só aparelho. Eram 3 aparelhos distintos, mas formando um só. Eu gosto de pensar na Trindade, como claro que eu estou falando que eu estou sendo muito simplório aqui, querido, que a Trindade é muito mais do que isso, né? Não é à toa que muitos teólogos queimaram pestana e ainda chegaram ao final dizendo que ainda não tinham compreensão de toda a profundidade da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas significa que é um só Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas, mas que têm uma só essência, que caminham como se fosse um único Deus. De modo que em toda a Bíblia, quando nós vemos falando de Deus Pai, ali também está presente o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando nós vemos falar de Deus Filho, também está presente ali o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. E quando nós ouvimos falar de o Espírito Santo, ali também está presente o Deus Pai e o Deus Filho, porque os 3 são como um só Deus, são um único Deus. E tudo bem, até aqui eu não estou falando nenhuma novidade. Eu imagino que você entende isso. Nós vivemos numa sociedade cristã e não é muito difícil de compreender isso. Talvez você já deve ter ouvido em algum momento. Mas não é à toa que a palavra fala sobre isso. Aliás, também no Novo Testamento, aqui eu falei do Antigo, né? Mas no Novo Testamento, Paulo afirma que Jesus ele é Deus. 1 Coríntios 8, 6 diz: para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então observe que Paulo está afirmando novamente, né, que Jesus ele é um com Deus Pai. Eu estou aqui falando Deus Pai para ficar mais claro, tá? Porque os 3 são Deus. Mas aqui só para você entender da qual da pessoa da Trindade eu estou falando, tá bom? Nós vemos também em João capítulo 8, aliás o capítulo 8 Jesus vai falar o capítulo inteiro, que ele é Deus, né? Mas especialmente o versículo 48, onde ele diz assim: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E é interessante que esse termo eu sou, quando Jesus fala, os judeus que não criam nele, quase que arrancaram os cabelos. Porque ali eles acusaram Jesus de falar blasfêmia, porque eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sou Deus. Porque esse termo, eu sou, foi usado por Deus, lá em Êxodo 3,14, quando ele se apresenta para Moisés. Quando Deus envia Moisés para o Egito, e aí Moisés fala: tá bom Deus, mas quem que eu vou falar que o Senhor é? Que Deus que o Senhor é? Como eu vou chegar lá no Egito e vou falar quem é o Senhor? Qual é o seu nome? E aí o que Deus fala? Diga que eu sou o que sou. Eu sou está te enviando, né? E aqui Jesus, ele diz que ele é, eu sou. Ou seja, ele está falando que ele é Deus. E certamente para quem não cria naquela época, poderia soar com uma blasfêmia. Mas Jesus não estava mentindo, ele estava falando a verdade. Porque ele é Deus, né? Também em João 10:10, Jesus diz ainda mais claro: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai
somos um. Estou dando trabalho aí, pessoal, aí da transparência aí, né? Não se preocupa não precisa ficar se preocupando em colocar não, tá bom, gente? Pode ficar bem tranquilo. Ele diz que ele e o Pai são um só. E a confissão de fé de Westminster, que também é uma confissão de fé que foi escrita há muito tempo atrás, mas por homens de Deus, que se dedicaram a compreender a fé e traduzi-la de uma forma mais simples para nós compreendermos, diz assim, ó, Trindade, que define a Trindade como a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que compartilham a mesma essência divina, sendo um único Deus. Isso significa que Jesus compartilha das mesmas características de Deus Pai. Isso, querido, é fantástico. Porque nós temos que entender que quando nós estamos falando que Jesus é Deus, significa que Ele é todo poderoso, que Ele é onipresente, ou seja, que Ele pode estar em todos os lugares, que Ele conhece todas as coisas, ou seja, Ele é onisciente, e em alguns momentos fala que Jesus sabia o que estava na mente e no coração das pessoas, né? Que Ele também, Ele é onipotente, onisciente, né, e onipresente, né? Ele pode estar em todas as coisas, Ele pode fazer todas as coisas e conhece todas as coisas. Significa também que Ele é eterno. Embora Jesus, Ele é apresentado, Ele é revelado a nós no Novo Testamento, né? Quando Ele se encarna, se faz homem e vem até nós, mas a palavra fala de Jesus desde Gênesis. Quando diz, né? Deus já fala ali que o descendente de Eva pisaria a cabeça da serpente. Quem que é o descendente que pisou a cabeça da serpente? É Jesus. E não somente isso, mas tantos outros textos fazem referência a Jesus. E depois ele vai falando, muitos desses textos, Jesus mesmo fala que aquele texto estava falando dele, né, de quem ele é. E nós vemos isso, e isso é fantástico, querido, quando eu penso que mesmo Jesus sendo todo poderoso, sendo eterno, sendo soberano, sendo digno de toda honra e toda glória, sabe o que ele fez? Ele deixou tudo isso para se fazer homem como nós, com uma única diferença, que ele não pecou. Mas ele se fez homem, o Deus Todo-Poderoso se fez homem como eu, como você, com as mesmas dificuldades que todo ser humano tem. Teve fome, teve sede, sentiu frio, sentiu calor, sentiu-se só em alguns momentos, teve alegrias, teve momentos de júbilo e regozijo, né? Também teve momentos de angústia, momentos que a palavra diz que ele estava tão angustiado que o seu suor era como que gotas de sangue, por causa do que estava aguardando que seria o sacrifício. Queridos, você consegue entender que coisa maravilhosa significa isso? A prova maior do amor de Deus? Um Deus todo-poderoso que se fez homem, para que homens como eu e você, estou falando homens como humanidade, tá? Aí inclui mulheres também, obviamente, mas a humanidade, pessoas como eu e você, que não merecemos, mas Ele se fez homem, morreu naquela cruz, para que nós tivéssemos salvação e vida eterna, e um dia fôssemos reconciliados com o Pai, para que um dia tivéssemos o privilégio de estar com Ele novamente, e um dia estaremos com Ele para todo sempre num lar celeste. Queridos, quem aqui, eu quero que você se imagine numa posição de destaque. Você é uma pessoa rica, uma pessoa famosa, uma pessoa importante, e de repente você tem que largar tudo isso para trás para se passar por um ilustre desconhecido, que ninguém sabia quem você é, ia para vir num lugar muito simples. Aliás, Jesus veio numa manjedoura, né? Era o simples do simples, né? Era aquilo que era inimaginável, não era nem um barraco, era pior que um barraco, né? Foi mais baixo ainda. Quem de nós faria isso? Quem de nós deixaria o nosso pedestal e viria por pessoas que não merecem? A palavra fala que talvez até pelo justo alguém morreria. Mas e pelo injusto? E pelo ladrão na cruz? E pela prostituta? Né? E pelo mentiroso? Hoje nós falamos sobre Judas, né? Pelo avarento, pelo desonesto, né? Pelo cobiçador. Quem faria isso? Mas Jesus fez isso. Quando nós entendemos quem é Jesus e o que Ele fez por nós, queridos, não tem como a gente não se dobrar perante Ele e ser eternamente grato. É impossível. Tem que ser um coração muito duro para não conseguir compreender isso e ser eternamente grato pelo sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz.
Ao conhecermos o Filho, conhecemos também o Pai. Além disso, ao afirmar que o Pai e o Filho são um único Deus, estamos reconhecendo a soberania e a autoridade absoluta de Deus sobre todas as coisas. Aqui também vem uma questão. Jesus, ele é o nosso Salvador, mas ele também precisa ser o Senhor de nossa vida. Assim como Deus Pai, ele também é o Senhor absoluto. E ele tem que estar acima de todas as coisas. Tem uma frase que foi muito usada aí há um tempo atrás, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Se eu invertir aqui, me desculpa. Uma frase bonita, mas que tem que ser vivida. Deus acima de todas as coisas. Queridos, você sabe qual que é um Deus que a gente está tendo que sempre tirar do altar do nosso coração? Um Deus que a gente está tendo sempre que derrubar e tirar do altar do nosso coração? Um Deus que se chama eu. O Deus do ego. Ou eu quero, né? Eu preciso, eu acho, eu sinto. E nós temos que tomar cuidado. Porque o Deus do eu, o ego, muitas vezes quer tomar o lugar de Deus em nossos corações. E quando nós entendemos quem de fato é Jesus Cristo, nós precisamos abrir mão dos nossos achismos e do nosso egoísmo, para vivermos segundo a vontade de Deus, porque Ele, Cristo Jesus, cumpriu a vontade do Deus Pai até o final, que foi a morte naquela cruz, para que nós fôssemos salvos. Se Ele fez isso por nós, qual é a coisa que nós vamos fazer que é grande demais para Deus? Não tem. Não tem, né? Qualquer coisa que nós venhamos a fazer é muito pouco perto do que Deus fez por nós. Por isso nosso coração tem que viver em gratidão, em rendição a Ele, dia após dia, amanhã no seu trabalho, quando você for tentado a fazer algo que desagrada a Deus. É aquele momento que o Espírito Santo te pergunta: e aí, quem é o Senhor do seu coração? Tem aquela música até do Diante do Trono, né? Tu és o dono do meu coração e não há outro, né? Queridos, legal, ótimo cantarmos isso, mas não pode ser só palavras lançadas ao vento, tem que ser algo real em nossos corações, em nossa vida, no nosso dia a dia. Senhor Jesus, Ele tem que ser o Senhor das nossas vidas. Em segundo lugar, Jesus, Ele também é o Senhor da história. Ele não é apenas o nosso Salvador, como se isso já não fosse bastante, né? Mas Ele é muito mais do que isso. Ele também é o Senhor da história. Apocalipse 22:13 diz que Jesus é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Esse título está falando da eternidade de Jesus Cristo. Como eu disse, Jesus, ele se revela completamente na forma de um ser humano, né, no Novo Testamento, quando ele vem, nasce, e aí João fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Quando Jesus, ele vem a este mundo, né, para morrer pelos nossos pecados, ali ele se revela. Mas a verdade é que Jesus é eterno, Ele sempre existiu. E como eu disse, né, no Antigo Testamento existem muitas pistas sobre Jesus. E quando nós relemos o Antigo Testamento, e foi isso que os discípulos de Cristo fizeram, em muitos textos bíblicos do Novo Testamento, nós vemos uma releitura de quem era Jesus, falando sobre Jesus, né? Queridos, esse título então ele fala da eternidade de Cristo Jesus. Ele estava no começo de tudo. Você sabia que Jesus participou da criação? Sabia disso? Olha o que Colossenses, aí se você conseguir pode colocar aí para mim, querido, ou querida, quem está colocando aí, né? Colossenses 1, 15 a 17. Colossenses 1, 15 a 17. Perfeito. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo existe. Aliás, em João 8, quando ele fala sobre a pré-existência dele, fala que antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Ele sempre existiu. Tudo foi criado nele, através dele e para o louvor e glória dele. Nós precisamos entender isso, queridos. O Senhor Jesus estava no começo de todas as coisas. De igual forma, Jesus também ele está presente no fim de tudo. Apocalipse 21:6 diz: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim,
e aí tem o restante também, mas eu quero falar só até aqui. Ele diz que tudo está feito. Quando tudo estiver concluído, quando não houver mais história, né, quando tudo estiver completo, Jesus estará também lá. Né? Jesus está no começo, Ele está no meio e também estará no fim. E isso nos traz paz, queridos. Porque nós temos um Senhor que está no controle de todas as coisas. E está em toda parte da história. Queridos, confesso que quando eu estava preparando esse texto, e essa parte falou muito ao meu coração, mas eu creio que eu ainda não consegui compreender tudo, a completude do que isso significa. Porque a nossa mente é muito limitada. Mas dá para a gente imaginar Deus criando todo o universo, né? E vendo o poder da sua glória, e que tudo que Ele fez era muito bom. Assim como nós vemos em Gênesis, Ele falando que tudo que Ele fez era muito bom. Que coisa maravilhosa, né? Quando nós entendemos que Jesus estava lá também no começo de todas as coisas. Mas é mais maravilhoso ainda, quando nós percebemos que Ele estará no concluir de todas as coisas. Que tudo acontece segundo a vontade dEle. Queridos, nós precisamos entender que Deus não trabalha com gambiarras. Nós que somos brasileiros temos essa mania, né? O Wesley é eletricista, né? Não tem profissão que vê mais gambiarra do que essa, né, Wesley? Brasileiro é expert, né? No jeitinho, né? Eu até brinco, você dá um alicate, um arame para um brasileiro, não tem o que ele não faça. Hã? É o MacGyver. Todo brasileiro já nasce com essa... Com essa habilidade, com essa vocação de MacGyver, né? Mas, queridos, Deus não trabalha com gambiarras. Quando o ser humano pecou lá no Éden, Deus sabia que a gente ia pecar. E Deus sabe que você vai pecar amanhã. Deus sabe que você vai pecar depois de amanhã. E apesar disso, Ele ainda te ama. E isso é mais fantástico ainda, né? Deus não é pego de surpresas. Puxa vida, meu irmão agora ali, aquele irmão pecou, e agora o que eu faço? Vou ter que dar um jeitinho aqui, porque ele estragou o meu plano, né? Como se o plano de Deus pudesse ser estragado. Eu me lembro que, quando eu era mais jovem, uma das minhas preocupações era saber quem era a pessoa que Deus tinha preparado para mim, né? E eu ficava com medo de escolher a pessoa errada. E se eu escolher a pessoa errada, eu vou estragar o plano de Deus. E aí vai desandar tudo, né? Porque aí a pessoa que era para mim vai estar com outro, e aí não vai dar mais certo, né? Às vezes a gente pensa que é desse jeito. Mas, querido, não é assim que funciona. E mesmo quando você falha, Deus sabia disso. E ainda assim, Ele conta com você. Jesus não foi pego de surpresa quando Pedro pecou, quando Pedro negou. Ele sabia. Mas ainda assim, quando ele se encontra com Pedro, o que ele diz? Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, continua. Eu não parei de te amar. E não parei com os meus planos para a sua vida. Isso é importante, queridos, porque há momentos que nós falhamos. Há momentos que nós erramos. E muitas vezes pensamos em desistir, porque achamos que não tem mais jeito, que Deus não vai nos querer mais, que a gente estragou tudo, e agora Deus não vai me querer mais, porque eu estraguei tudo, saí dos planos dEle. Mas até nisso Deus está no controle, queridos. Até nisso Deus está no controle. Claro que Deus não quer que a gente fale, claro que Deus não quer que a gente erre, claro que Deus não quer que a gente tome decisões que vão ter consequências muitas vezes irreparáveis em nossa vida. Quando Abraão decidiu ter um filho não segundo a promessa, mas segundo o conselho de Sara, a coisa desandou, né? Trouxe consequências, mas nem por isso Deus rejeitou Abraão e deixou de cumprir o plano na vida de Abraão. Claro que quando nós decidimos ir por caminhos que não são do Senhor, há consequências sim, mas ainda assim Ele continuou nos amando. E até mesmo nessas situações, Deus usa para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Até mesmo nas nossas falhas, Deus pode usar para transformar em algo novo e algo bom. Porque Deus é Deus Todo-Poderoso, que está no começo e no fim e no controle de todas as coisas. Não sei quanto a você, mas quando a gente lê Apocalipse, parece que tem um monte de cataclismos ali, né? Parece que tudo está perdido, parece que tudo está caminhando para uma situação fora de controle. Às vezes nós temos essa impressão. E muitas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse, porque quando começa a ver ali as descrições
né, do que está para acontecer, as pessoas ficam apavoradas. Mas, querido, Apocalipse não fala de medo e de pavor. Sabe o que Apocalipse fala? De esperança. Porque o Apocalipse diz, olha, apesar disso tudo, ainda que o mar ruja, ainda que a terra estremeça, né? Como diz também o profeta, ainda que não haja vaca nos currais, que o fruto da videira minta, né? Ainda que tudo pareça estar perdido, né? Deus, ele está no absoluto controle de todas as coisas. Não sei se é verdade, mas diz que perguntaram para o filho do Billy Graham, né? Onde estava Deus quando aconteceu o 11 de setembro? E a resposta foi, no mesmo lugar de sempre, no seu trono de glória. Onde está Deus quando as coisas acontecem na nossa vida e que são desastrosas, tristes, né? E até complicadas de compreendermos? Deus está no mesmo lugar, no controle de todas as coisas. Queridos, não significa que nós vamos ter uma vida de mar de rosas, que a nossa vida vai ser tudo 1001 maravilhas. Há momentos difíceis, há momentos que nós somos questionados, há momentos que o inimigo se aproveita para tentar testar a nossa fé, para tentar nos fazer duvidar do amor e do controle de Deus. Mas entenda que Deus está no controle de todas as coisas, de toda a história, de cada segundo da sua vida, até aqueles que você ainda nem sequer conhece. Tudo está acontecendo debaixo da ordem e do controle divino, tudo acontece de acordo com o propósito perfeito e eterno de Deus. Eu sei que em algumas músicas é usado o termo sonho, os sonhos de Deus, né? Eu lembro muito que fala que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não quero criticar esse termo, mas eu tenho um pouco de dificuldade com ele. Porque sonhos são muitas vezes coisas que podem acontecer ou não. Mas Deus, ele trabalha com planos eternos. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Você usa o termo, não tem problema, queridos. Só entenda o seguinte, que os planos de Deus não são coisas que podem ou não podem acontecer. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Deus, ele tem todo o poder para cumprir aquilo que ele prometeu. E Deus é tão poderoso que, se for preciso, ele faz contigo que nem fez com Jonas. Manda para dentro de um peixe, deixa lá 3 dias dando um trato, né? Amolecendo a carne, né? Aí quando finalmente Jonas se rende, eu fico pensando, Jonas devia ser muito turrão, né? 3 dias, precisou tudo isso, né? Mas ainda assim Deus amoleceu ali a moleira de Jonas, né? E trouxe ele novamente para os caminhos do Senhor, para cumprir com o propósito de Deus. Se for preciso, Deus faz. Não que necessariamente vai haver um peixe para te engolir, mas há situações que são semelhantes, né? Há situações onde Deus vai apertando até que não tem mais jeito, a gente fala, tá bom Deus, tá bom, eu cumpro, eu vou te obedecer. E o melhor é fazer isso logo de cara. Queridos, eu sei que há situações que dá medo. Certamente que Jonas ficou com muito medo quando ele foi para Nínive, porque era um povo inimigo de Israel. Mas Deus estava com ele. Deus cuidou dele. E é isso que nós precisamos entender. Talvez Deus vai colocar uma situação na sua vida difícil, uma decisão difícil de tomar, que possa parecer amarga no instante. Mas se você confiar em Deus, depois você vai ver que a melhor opção é obedecer, porque Ele tem o melhor para você. Mesmo que você não saiba disso. Mesmo que não pareça. Mesmo quando o melhor possa ser uma prisão, como foi com José, para que aquilo fosse o caminho até se tornar governador do Egito. Às vezes não vai parecer que é algo bom, mas se confiarmos em Deus e entendermos que Ele está no controle, e se entregarmos a nossa vida a Ele, de fato, tudo vai bem na nossa vida. Queridos, se Jesus está no controle do universo, de todas as coisas, você acha que é difícil Ele cuidar do barquinho da sua vida? Se Jesus controla todos os mares, eu gosto muito do texto de Marcos, quando ele manda o mar se acalmar, a gente traduziu por mar acalme-se, né? Mas no original é mar cala a boca. Jesus mandou o mar calar a boca, se aquietar, quieto o facho, baixo o topete, né? Se Jesus controlou o mar, que é tão grande, quanto mais o barquinho na nossa vida, que é minúsculo, né? Pode parecer grande para nós, mas perto do poder de Deus não é nada. Você crê que Ele está no controle da sua vida?
Então deixa Ele cuidar da sua vida. Deixa Ele direcionar. Deixa Ele te mostrar aonde ir. E se você não tem certeza, não saia do lugar até ter a revelação, o entendimento, a direção de Deus para a sua vida. Não tome uma atitude, não faça como Abraão, né, que diante da demora de Deus, quis dar um jeitinho. Não precisa disso. Descansa. Espera no Senhor. Não tome uma decisão sem ter uma resposta de Deus, mas deixe Ele controlar a sua vida. Quero concluir dizendo, queridos, que Apocalipse fala de esperança. Nos mostra que Jesus é um com o Pai e por isso Ele é eterno. Ele é soberano e tem todo o poder para cumprir suas promessas e planos. Entenda isso. Apocalipse nos mostra também que Jesus é o Senhor da história e que tudo está debaixo do seu controle. Ele sempre estará conosco, pois Ele é o primeiro e o último. Ele sempre estará ao longo de toda a história da nossa vida. E até mesmo quando a nossa vida passar, quando chegarmos ao nosso fim, Ele continuará e estará conosco na vida eterna. Essa é a razão da nossa alegria e da nossa esperança. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente também. Tem uma música muito antiga que eu quero te convidar, mesmo assentado onde você está, nós vamos estar cantando, que ela fala sobre o que nós ouvimos nessa noite, que Jesus é o Alfa e o Ômega, aquele que está sentado sobre o trono. E eu quero que você cante essa música, mas preste atenção na letra dela, que seja uma oração, seja um momento de você estar orando ao Senhor através dessa música. E ao final dessa música nós vamos orar. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu então subiremos contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia.
Pai, esse é o nosso anseio. Como é bom estar na Tua presença, como é bom enquanto esperamos estar diante de Ti, mas o nosso anseio é pelo dia que Cristo virá com grande poder e glória sobre as nuvens para buscar aqueles que são seus. Então toda a terra verá, e todo joelho se prostrará, e toda língua confessará que Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tanto aqueles que querem quanto aqueles que não querem confessarão que Tu és o único e verdadeiro Deus. Mas hoje, Pai, enquanto esperamos, com alegria fazemos isso, Pai, de coração, fazemos de bom grado, Pai querido, porque o Senhor nos deu a entender, o Senhor já nos deu a compreensão de que Tu és o único e soberano Deus. Seja sempre o Senhor das nossas vidas, o Senhor dos nossos corações a cada dia, não apenas em nossas palavras e nossos cânticos, mas em cada segundo do nosso respirar. Que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, o nosso Mestre, o nosso Deus querido. Senhor Jesus, conduza cada parte do nosso ser, ensina-nos a cada dia a nos prostrar diante de Ti, diante do Teu altar, entregando o nosso eu nas Tuas mãos, para que o Senhor nos conduza segundo o Teu querer, de acordo com o Teu propósito, que é santo, que é perfeito, que é eterno, no nome de Cristo Jesus.